Mas voltando então para o julgamento aí do grupo 2, do núcleo 2 da suposta trama do golpe, eu estou aqui com o Rafa Veleda, que é editor da Editoria de Brasil aqui do Portal Metrópolis, e ele vai conversar comigo sobre um pouquinho sobre esse julgamento que está acontecendo hoje. Oi, Veleda, boa tarde. Oi, Neila, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui pela TV Metrópolis. Bom, estou voltando aqui para o meu lugar, para minha bancada, para eu conversar com o Veleda. Veleda, hoje, então, se inicia o julgamento desse grupo 2, do grupo que é chamado de grupo que estava gerenciando, os gerentes de toda essa ação da suposta trama do golpe. Temos aí, inclusive, o Felipe, que era assessor para a área internacional, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que não podia nem sair de casa, recebeu uma concessão especial do Alexandre de Moraes para fazer apenas esse trajeto, né, do hotel para o Supremo Tribunal Federal. Mas os advogados dele reclamaram bastante, Neila, porque eles também pediram que ele tivesse a oportunidade de circular por Brasília. Não disseram o que ele gostaria de fazer, mas que ele não fosse obrigado a fazer só o trajeto aeroporto-hotel-STF. Foi negado pelo Moraes, que chegou a dizer que ele não estava aqui para fazer turismo, bem duro no voto dele, e que ele também não poderia ser fotografado nem filmado enquanto estivesse em Brasília, o que trouxe toda uma polêmica, porque ficou uma coisa assim, e se as TVs filmarem Felipe Martins chegando no STF, ele vai ser preso? Mas não, é mais uma coisa assim, pessoas ligadas a ele não podem filmá-lo, como aconteceu quando o advogado fez um discurso com ele parado do lado, ele não falou nada, mas ele acabou punido por isso também. E o que a gente pode esperar hoje, Veleda, desse julgamento no Supremo Tribunal Federal? Não deve terminar hoje, claro, ainda temos o dia de amanhã, mas o que a gente pode esperar? Olha, hoje a gente até chegou a achar que teria um pouco menos de emoção do ponto de vista de notícia, porque, como você disse, é um núcleo mais operacional, né? No núcleo 1 foram os agentes políticos, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, Braga Neto, ex-candidato a vice, que acabaram virando réus. Mas está quente, principalmente agora na retomada. Antes de eu entrar aqui no estúdio, eu estava ali vendo na nossa transmissão, o ministro Moraes está fazendo um voto duro e fez uma resposta ao que ele chamou de milícias digitais, que insistem, segundo ele, que ele é vítima, relator e juiz nesse processo. Ele falou que isso não procede, ele falou que já explicou isso várias vezes, mas que gostaria aí de retomar, falando que não é um processo de tentativa de assassinato, que se assim fosse, seria distribuído para outro ministro, mas como o crime é contra as instituições, ele diz que o réu não pode escolher o juiz, que senão seria muito fácil, segundo ele, seria só quando o réu não gostasse de um juiz começar a ameaçá-lo para que acabasse nas mãos de outro. Então, ele falou que negou mais uma vez os pedidos da defesa e respondeu às milícias digitais. A gente vê que é um julgamento que os juízes sabem que mexe com a opinião pública, então eles respondem também para a opinião pública. E teve novidade também no ritual para os jornalistas que estiveram por lá, né, Rafa? Uma pequena censura ali para quem estava ali para cobrir o julgamento na primeira turma. É isso, Neila. Também ligado à questão do Felipe Martins. Os jornalistas, os advogados e todo mundo que chega lá, a gente sabe que tem uma plateia no STF que é aberta ao público. Quando não são julgamentos tão chamativos, normalmente vão estudantes de direito, curiosos. Então, mas hoje está cheio de advogados e jornalistas e eles tiveram que lacrar o celular deles, tal qual um concurso público, para entrar no plenário. Puderam levar, porém, seus computadores. Mas a justificativa é que já é proibido filmar e fotografar dentro das turmas. Não pode usar câmeras, celulares, eles nem deixam cinegrafistas entrarem. E que no julgamento do Núcleo 1, segundo eles, isso já foi desrespeitado várias vezes. A gente lembra que no julgamento do Núcleo 1, o ex-presidente Bolsonaro resolveu assistir em loco, né? Passou lá a manhã inteira e isso chamou muita atenção de todos os presentes, mas o STF não gostou e agora lacrou os celulares de todo mundo. Está todo mundo lá sem celular para falar. E mais uma curiosidade que a gente está assistindo aí, a imagem que estava passando, o ministro Alexandre de Moraes com uma tipóia no braço. A gente sabe o que aconteceu com ele? A gente apurou, nossa repórter Manuela Alcântara, que está lá
cobrindo para o Metrópolis ao vivo, ela apurou que o Moraes ele teve um acidente na academia. Ele exagerou no peso e acabou se machucando. Não é nada grave, mas ele vai ter que ficar aí com esse braço imobilizado, talvez, por umas 2 semanas. Olha, a produção me disse que a gente tem uma imagem, um VT, do advogado do Silvinei. É isso mesmo, produção? Peraí. Temos? Vamos rodar, então. Polícia Federal, eles pediram a prisão preventiva com base no artigo 359P do Código Penal, e qualquer estudante de direito de qualquer faculdade entende que não existe tipicidade no caso. Tá? Então, eles forçaram a aplicação dessa lei, desse dispositivo, para poder pedir uma preventiva. Porque o artigo 313 do Código de Processo Penal exige uma pena de 4 anos. Mas quem da Polícia Federal estaria perseguindo o Silvinei? Todo mundo. Toda a corporação. Não, peraí. Quem colocou nos relatórios que ele estaria incidindo na prática do crime do 359P? Porque nesse crime não tem violência política, não está no tipo penal violência política. Qualquer criança sabe que a conduta do Silvinei não se enquadraria, seria um crime de prevaricação. Prevaricação é juizado especial criminal, não da cadeia. Bom, o advogado fala aí, Eduardo Simão, advogado de Silvinei Vasquez, fala sobre uma perseguição política, então, contra o Silvinei, e, na verdade, todos os advogados de todos os núcleos vêm falando sobre uma perseguição política, nesse caso aí da suposta trama do golpe. Rafa, no julgamento anterior do Núcleo 1, foram muito duros, tanto o ministro Alexandre de Moraes, que até mostrou alguns vídeos muito específicos do dia da invasão. Estamos assistindo, né? Exatamente. Foi polêmico. E os advogados, eles estão no papel deles, né? E eles percebem também o tamanho dos holofotes que estão em cima desse julgamento. A gente está transmitindo, está falando sobre, toda a imprensa está falando sobre, toda a internet. Então, eles aproveitam as câmeras, nossas câmeras ali, para denunciar todo tipo de cerceamento da defesa que eles acham que pode estar acontecendo e que eles também entram com recurso no próprio Supremo, tem sido negado, porém, eles também usam isso como argumento para dizer, olha, tudo que a gente pede é negado agora hoje, pegam até os nossos celulares. Então, o espetáculo midiático faz parte, né? Estamos falando aí de alguns dos advogados mais caros e famosos do país que estão aproveitando também para defender os seus clientes de frente às câmeras, né? Então, muito barulho hoje. Agora também um dos advogados interrompeu o ministro Alexandre de Moraes. Eu estava vindo aqui para o estúdio, eu não vi exatamente qual era. Isso com certeza é um corte que vai cair nas redes. Então, a gente está vendo com atenção todas essas partes desse julgamento que é tão político, né? Bom, no primeiro julgamento aí de recebimento da denúncia do Núcleo 1, tanto o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, como o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, ambos foram bem duros no quesito de ler o relatório e de ler o voto. Os dois foram bem duros. Paulo Gonet não deixou passar nada e Alexandre de Moraes, no mesmo sentido, como a gente disse, passou até o vídeo para mostrar como foi a invasão do 8 de janeiro. Inclusive, esse negócio de mostrar vídeo na primeira turma ou em qualquer uma das turmas, isso não é comum. Inclusive, foi argumento para advogados também pedirem que esse julgamento fosse anulado, que fosse refeito, porque isso não acontece, nunca pôde acontecer. Enfim, foi sim um julgamento da primeira turma bastante polêmico e enfático de quem estava lá na frente. Eles reclamaram principalmente porque eles não tiveram acesso, né? Então, eles são, na sessão, surpreendidos por uma peça que não está nos autos e que, segundo eles, foi usada com um intuito político. Leva de novo ao que a gente estava falando, é um julgamento que está sendo visto por todo mundo. Então, as partes acabam exacerbando um pouco nessa tentativa de fazer os seus argumentos aparecerem mais. Veleda, a gente tem PL da anistia rondando a Câmara dos Deputados nesta semana. É um momento que os deputados da direita, e principalmente do PL, lutam, inclusive na reunião de líderes da próxima quinta, para pautar esse assunto em plenário junto ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Essa é a luz no fim do túnel para Jair Bolsonaro, depois aí dessa questão do 8 de janeiro e de ser réu pelo Supremo Tribunal Federal. Mas por que eu toquei nesse assunto? Porque acaba que está tudo envolvido.
E eu queria saber a sua opinião, assim, de como é que vai ser daqui para frente. Se o Supremo Tribunal Federal vai ter a tendência de julgar tudo isso muito rápido, por conta de toda essa repercussão política e também por conta de acabar atingindo as eleições presidenciais do ano que vem. A gente vê as instituições elas dialogando na grande foto, né? Ao mesmo tempo em que está sendo julgado isso no Supremo, está avançando, e são manchetes que acabam sendo negativas para essa direita conservadora, a direita bolsonarista, a reação desses políticos que têm mandato, que têm lugar na tribuna, é fazer andar o PL da anistia. Então, eles tratam isso como uma resposta, né? Mesma coisa a gente viu quando o Supremo estava tratando da descriminalização da maconha, o Congresso vai e vota a PEC que criminaliza a maconha. Então, é uma dança política. E eu acho que eles estão tentando acelerar o PL da anistia, que já tem os votos necessários pela urgência, mas a gente percebe que o Hugo Mota, o presidente da Câmara, ele quer botar o pé no freio, ele não quer botar o Congresso nessa bola dividida, ele gostaria de votar as matérias econômicas, segundo as matérias que são do governo, né? A gente sabe que ele é um deputado do Centrão, um deputado independente, mas ele quer começar esse mandato dele sem uma enorme confusão que vai paralisar aí os debates no Congresso. Ele sabe que tem muita coisa importante para votar no mundo que está vivendo o tarifaço do Trump, e tanto que eles reagiram rápido com o PL da reciprocidade. Então, acho que o Hugo Mota ele não gostaria de votar, mas ele pode ser obrigado a colocar essa urgência para ser votada mais cedo do que ele gostaria, porque a oposição bolsonarista, ela tem trabalhado muito bem. Ela conseguiu abarcar o Centrão para conseguir essas assinaturas, enquanto o governo ficou pedindo, mas não se envolveu o suficiente para evitar que isso acontecesse, e agora ficou mais refém, talvez tenha que gastar mais tempo e talvez até emendas para evitar. Momento tenso aí para Jair Bolsonaro, para todo o PL e toda a direita no Brasil, que vê aí o seu líder internado depois de uma cirurgia grande, um julgamento aí dos núcleos da suposta trama do golpe e Bolsonaro inelegível. Então, pelo Bolsonaro parece... que está melhorando, né? A gente noticiou agorinha o último boletim médico divulgado pelo Hospital DF-Star aqui de Brasília, com a novidade de que nesse 9º dia o intestino do ex-presidente já voltou a se movimentar, que era o objetivo dessa cirurgia que ele fez de emergência, que era desobstruir o intestino. Uma boa notícia. Boa notícia aí para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para todos os aliados dele. E principalmente para quem estava lá na porta do hospital, do DF-Star, torcendo pela saúde. Todos os dias um grupo, principalmente de fiéis evangélicos, que oram bastante pela saúde do ex-presidente. Rafael Veleda, nosso editor aqui de Brasil. Olha, quer conferir as matérias de Brasil? Estão lá no nosso portal metrópolis.com, atualizadas muito rapidamente, atualizadas o tempo todo. Então, matéria de política, matéria de Brasil, estão lá no metrópolis.com. Veleda, obrigada mais uma vez pela participação. Obrigado, Neila. Até a próxima.